Pneumologista, o doutor Constantino Cartacho, falando sobre os riscos, de utilizar aí, sem receita médica, então, o descongestionante. Com você, Glaucia, mais uma vez. Pois é, vamos voltar para esse assunto aqui, porque a gente estava falando exatamente o que pode causar o uso indiscriminado do descongestionante nasal. E eu perguntava aqui ao doutor Constantino se quem tem pressão alta é perigoso usar o descongestionante. Quem tem problemas cardiovasculares, de uma forma geral, é perigoso usar também em tempo prolongado, porque essas medicações elas têm associação com efedrina e pseudoefedrina. Essas medicações têm o mesmo efeito da adrenalina. Elas vão dar taquicardia, vão dar vasoconstrição, e esse é o efeito que todo mundo gosta, porque quando você põe no nariz, o efeito dessas medicações é diminuir o edema, diminuir o inchaço dos cornetos nasais. Só que quando o efeito passa, é duplicado a resposta que vai vir novamente de inchaço, e aí você passa a depender, você tem que estar sempre pondo. Então, quem tem doenças cardiovasculares e crianças também, principalmente crianças pequenas, deve evitar o uso dessas medicações e principalmente quando de forma prolongada. Agora, existe um melhor, com a substância melhor ou não? Não, todos eles têm as mesmas substâncias porque são elas que fazem esse efeito. Agora, existe uma diferença importante entre o que é um descongestionante nasal daquelas medicações que se trata rinite, que são completamente diferentes, que não têm essas associações, que são mais comumente com corticoides, com antihistamínico, que vão ter efeito a longo prazo e que não vão causar esses efeitos colaterais. Então, nas alergias e nas doenças nasais alérgicas, mas não causadas por antígenos ou alérgenos, como a gente chama, poeira, fumaça, elas vão precisar ser utilizadas e geralmente em tempo prolongado, 3 meses, 6 meses ou mais. Essas não têm esses efeitos colaterais. Agora, qual seria a alternativa? Lavar o nariz com soro, como todo mundo diz? Sempre que se tem secreção, e a gente precisa entender que a secreção, o catarro, como a gente chama normalmente na via aérea, é uma defesa, é uma barreira física. Só que ele precisa ser hidratado para ser eliminado de forma fácil. Então, a nebulização, a hidratação nasal com soro fisiológico, comercial, desses medicamentos comerciais ou não, o soro fisiológico normal, é muito mais importante do que utilizar os descongestionantes, cujo uso deve ser excepcional dentro dessas doenças. Agora, doutor, vou dizer com toda sinceridade, já tentei lavar meu nariz com soro. E aí, minha gente, eu não sei se eu coloquei errado, peguei a seringa, tapei aqui e joguei o soro. Só que eu tive a sensação que eu estava me afogando. Como é que faz isso? Essa sensação de afogamento é muito comum. Porque você, quando vai usar essa medicação, você tem que ter uma posição adequada para o uso dela, Tá com a cabeça baixa, fazer a inoculação do líquido de forma gradual, não injetar de uma vez só, porque isso vai levar a essa sensação de afogamento. Então, existe uma forma de se utilizar e você pode, no seu médico, saber como é, ou hoje na internet você encontra como utilizar essas medicações, aqueles vídeos curtinhos que fazem, Essa sensação vai desaparecer. Até em criança a gente tem que fazer isso? Deve fazer. Agora, muito cuidado em criança com o volume que você está utilizando e a força que você está utilizando. Porque além dessa sensação de afogamento, a trompa que liga o nariz ao ouvido da criança, ela é diferente do adulto. Então, é mais fácil você jogar líquido e comprometer o ouvido, causando otite, do que no adulto. Então, na criança, ter muito cuidado quando vai se utilizar essas medicações. Então, no geral, usar um descongestionante nasal só se o médico disser que tem que usar. Além de dizer que tem que usar, por conta desses efeitos que a gente já falou e do componente da medicação, é importante saber o tempo que você vai usar e a dose adequada que você vai usar. Porque quando intoxica, e é uma das intoxicações mais comuns na criança, são esses medicamentos descongestionantes, você vai ter alterações importantes, com modificação de pressão arterial, sudorese, palidez, etc. Então, principalmente em crianças, ter muito cuidado quando você vai usar um descongestionante. Em adultos, procurar saber quando usar, como usar e o tempo de usar essa medicação. Muito obrigada, viu, doutor? Nada, um prazer, sempre por aqui.
Uma verdadeira consulta, viu, Jomar? Olha, agora eu volto contigo. Cuidado aí, pessoal. Eu conheço pessoas que têm o vício de usar o descongestionante nasal ao ponto de, quando ele está acabando, já correr para a farmácia para comprar outro, porque senão não consegue respirar direito. Isso é horrível, viu? Volto contigo, Jomar. Ok, obrigado, Glaucio, pelas informações. Agradecer a gentileza do doutor Constantino Cartacho, pneumologista, pelas dicas aí em relação ao uso indevido e descontrolado do descongestionante nasal.